Fala pessoas, tudo bom? Hoje vamos continuar com mais um vídeo da série do README e hoje eu quero apresentar uma ferramenta para vocês que eu acho super interessante, que é a InfraCost. A InfraCost é uma ferramenta que vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais quanto custa o seu Terraform Apply. Então hoje eu vou querer mostrar para vocês como que configura ela, como que executa e um pequeno exemplo em uma pipeline de verdade, tá bom? Mas antes só deixa eu terminar meu queijinho. Estou aqui então com minha página do InfraCost aberta lá no GitHub e vocês já podem ver aqui logo de cara do que ele é feito, né? Vocês podem ver aqui pela imagem que teve uma mudança lá no nosso Terraform e isso é refletido em uma tabela lá no GitHub. Eu vou mostrar isso daqui para vocês depois, mas vamos primeiro ver o CLIzinho dele, como que registra, né? E como que você faz os primeiros passos, tá? Mas aqui a gente também já pode ver como que a gente instala. Se você tiver no Mac, é um brew install InfraCost, muito simples. E agora, se você tiver em outro lugar, eles fizeram esse amável curl aqui para ajudar vocês a instalarem. Aqui ele também está falando que a gente precisa de uma API Key para a gente conseguir falar com o InfraCost. Então, só para passar um pouco da arquitetura deles, né? Eles têm um servidor remoto, onde você vai passar o seu TF State para eles, e quando você passa esse TF State para eles, ele já dá uma removida em segredos, em API keys e coisas do tipo, mas o jeito que funciona é o seguinte, você passa para ele o que você vai montar e ele te retorna com o custo, né, toda essa aplicação. Eu vou mostrar também para vocês um pouco disso. E para executar é muito simples, eu vou até seguir aqui esse primeiro exemplo dele na parte 3, e aí vocês vão ver como que ele consegue entender o custo, ele vai te dar uma previsão de que se vai aumentar, vai diminuir, e quanto que é o custo mensal. Vamos seguir então o tutorialzinho, vou dar um git clone aqui, lá no repositório do exemplo, vamos entrar nele. Então antes da gente executar qualquer coisa, a gente precisa registrar, né, o nosso InfraCost, pegar o API aqui, e para isso é muito simples, é só dar um InfraCost, register. E aqui ele está falando que eu já tenho um, né? Mas você quer gerar um outro? No meu caso, eu vou querer gerar um outro para mostrar para vocês. Vou colocar meu nome e um e-mail qualquer. E aqui ele já gerou uma API Key, mas no caso eu não vou querer sobrescrever aqui, eu já tenho, então eu vou dar um não, tá bom? Então essa aqui não existe, então não tentem copiá-la, tá bom? Então com a nossa API Key pronta, vamos tentar executar o exemplo deles aqui. Estou aqui então no diretório do primeiro exemplo, do sample1, e vamos dar uma olhadinha o que a gente tem aqui. Se a gente dá uma olhadinha no Terraform que a gente tem aqui, no main TF, a gente pode dar uma olhada que ele está configurando aqui um provider da AWS, e aqui ele está fazendo um mock, né? Que a gente só vai fazer um plan. E aqui a gente tem um resource de AWS Instance, então ele vai querer criar uma EC2, e também tem uma Lambda. Existe um outro arquivo aqui também, que é esse InfraCost Usage. Vamos dar uma olhadinha também. Esse arquivo aqui é um jeito de você passar para a API do InfraCost como que é mais ou menos o funcionamento da sua infraestrutura. Então a gente pode ver aqui que ele está falando que o sistema operacional, nesse caso, vai ser um Linux. Isso porque tem custos diferentes, né? Se você estiver usando um Linux ou um Linux como um Red Hat que pode ter uma licença, ou um Windows, um Mac, isso é diferente. Então a API precisa saber disso para te passar o valor certo. E aqui também no AWS Lambda Functions a gente pode ver também que ele está passando quantas requisições ele acha que vai ter naquele mês para conseguir fazer os cálculos certos. Então sem demais, vamos executar aqui para ver o que acontece. Então eu vou dar um InfraCost breakdown. Aí eu vou passar o meu path. E ele vai executar aqui um Terraform init, ele vai executar um Terraform plan, vai formatar isso em JSON e subir para a API do InfraCost. E aí ele vai retornar para mim quanto que eu vou gastar. Enquanto eu falava, ele já retornou. E olha que interessante. Aqui ele está me falando que a minha instância, se ela for executada todas as horas do mês, né, as 730 horas, terá um custo de $560. A gente vê também que tem o Root Block Device, que é um SSD, onde vai estar o boot, né? E também tem um EBS, um Block Device, um IO1, de 500 GB e o custo dele também. E aqui no nosso caso a gente colocou ele com Provisional IOPS. E aqui embaixo a gente também tem os custos da Lambda, olha que legal. Então aqui ele está falando que depende do uso, mas como a gente colocou lá 1 milhão de requests, a gente pode ver que ele vai custar 20 centavos a cada milhão de requests.
E no final ele mostra quanto que seria o total dessa infraestrutura, tá bom? Vamos então dar uma modificada e ver o que acontece. Eu abri então aqui o main.tf e ele tem aqui na própria documentação alguns comentários para a gente brincar e ver o que acontece. Vamos ver quanto que é no Brasil essa brincadeira. Salvei e saí, vamos executar a mesma coisa. E olha que interessante, se a gente executar exatamente a mesma máquina no Brasil, ela ficou muito mais cara e a gente só mudou a região. Vamos continuar com essa brincadeira porque ela ficou muito cara e vamos mudar aqui para uma T3 Micro. Vamos executar de novo. E olha que legal, então a gente consegue pegar insights de quando a gente está executando o nosso Terraform. E assim, quando a gente começar a fazer algumas modificações, a gente pode colocar o peso do custo também nas nossas decisões, e não só ficar subindo máquina ociosa de graça. Uma coisa que é legal é que nesse exemplo aqui, a gente pode ver que ele tem o sample 1, 2 e 3. O 1 é AWS, o 2 é GCP e o 3 é Azure. Então, se vocês quiserem brincar aí do seu lado, independente da cloud que você estiver executando, vocês conseguem. Mas eu tenho certeza que você não clicou nesse vídeo só para ver aqueles exemplos básicos, né? Vamos dar uma incrementada nisso e aí vamos também colocar isso num pipeline para mostrar para vocês também que ele é inteligente o suficiente para entender a mudança de custo. Então, caso a gente esteja com uma infraestrutura X e a gente escale ou reduza essa infraestrutura, o infracost vai saber também que houve essa mudança e vai te falar no PR se você está deixando mais caro ou mais barato a sua infraestrutura. Para isso eu montei esse Terraform aqui bem simples, é uma coletânea de módulos, eu já mostrei isso em alguns outros vídeos, mas eu acho muito interessante mostrar para vocês. Ao invés de eu sair fazendo tudo, mostrando todos os resources para vocês, eu acredito que é muito interessante a gente conseguir usar módulos para tudo. E esses módulos foram muito bem feitos pela comunidade e eu adoro utilizar eles. Então vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem o módulo de VPC, a gente está criando uma VPC básica. Eu não criei nenhum public subnet, então a gente não vai ter nenhum server de NAT. E isso quer dizer que também essa infraestrutura vai ficar um pouco mais barata, porque no nosso caso aqui a gente não vai querer acessar o serviço nem nada. Estou criando um security group aqui também só por criar, mais para mostrar para vocês uma infraestrutura um pouco mais robusta. Também estou criando uma role, estou criando aqui, pegando uma AMI do Ubuntu. E aqui embaixo é o que importa para a gente hoje, que é o módulo de instância. Então no nosso caso aqui eu estou falando que a nossa instância é web server, eu só quero apenas uma e eu estou subindo uma T2 Large, tá bom? Vamos executar isso daqui para ver quanto que o infracost fala para a gente que isso vai custar. Mesma coisa, estou executando o infracost breakdown e um path que é o local, né, para a gente ver quanto que vai custar essa brincadeira. Então aqui ele está me falando que a minha máquina agora ela custa $67, tá? E eu estou rodando no West East 1. E o total que eu vou gastar aqui com o meu storage, né, com o meu root device, vai ficar em torno de 68. Vamos então, deixa eu mostrar para vocês isso no Git, e aí a gente começa a brincar um pouco mais com isso. Gente, esqueci de falar, antes da gente ir para o GitHub, eu apliquei só essa nossa infraestrutura que eu mostrei para vocês, porque eu vou fazer um PR, né? Eu vou fazer uma modificação na nossa infraestrutura e aí eu vou mostrar como que o InfraCost consegue ajudar a gente em ver como que está o custo. Uma coisa que é legal só para falar para vocês antes de a gente ir para o Git, né, que eu acabei esquecendo, eu estou aplicando essa infraestrutura com esse custo, tá? Então eu estou falando para o InfraCost que essa daí é a minha infraestrutura agora. Então eu estou colocando lá no meu TF state que essa é a minha infraestrutura com o T2 large. E aí agora eu vou criar um PR, né? Eu vou criar uma outra branch, vou reduzir o tamanho dessa máquina e a gente vai ver o InfraCost ajudando a gente lá no Git. Então, antes de eu ir para o Git, desculpem por isso, deixa eu fazer essas modificações aqui com vocês. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma branch, reduzindo o custo. E aqui nela, eu vou simplesmente vir aqui no main e reduzir o tamanho de T2 large para T2 micro, tá bom? Então eu vou adicionar essa minha modificação e vou escrever um commit reduzindo o custo.
e vou subir essa modificação para minha branch, para meu GitHub, na verdade. Legal, agora a gente consegue ver lá e abrir o PR e ver o infracost em ação. Criei meu PR e vou esperar aqui agora o GitHub Actions executar todos esses nossos passos e ver o que o infracost vai fazer aqui no nosso PR. Olha que legal aqui, terminou de executar e olha que interessante que essa integração do infracost com o GitHub Actions tem. Então aqui ele escreveu um comentário no meu PR falando o que vai acontecer com minha infraestrutura. Então vocês podem ver aqui que antes, como eu tinha executado local, eu estava gastando $68 por mês, e agora com essa minha modificação do size da instância, foi para 9,27. Então isso daqui ajuda muitos desenvolvedores e SREs a entender o custo, né, o peso do seu Terraform Apply. Isso daqui no seu pipeline é muito interessante. E para a gente finalizar esse episódio aqui, então, vou mostrar um pouquinho do GitHub Actions. Esse GitHub Actions tem bastante coisa para ser modificada ainda. Não siga ele como se fosse algo perfeito. Eu fiz ele mais como um exemplo. Mas caso vocês tenham interesse que eu fale mais de GitHub Actions, alguma coisa assim no canal, escreve no comentário que eu tento fazer uma série só disso. Mas aqui, umas coisas que eu gostaria de mostrar para vocês e que eu achei muito interessante é que o GitHub Actions tem uma integração bem legal com a AWS. E como que é feito isso? Você consegue configurar uma role na AWS, e eu já vou mostrar para vocês isso. É uma role que pode ser assumida pelo OpenID Connect do GitHub. Isso faz que a gente possa ir lá na AWS e criar uma role com relação de confiança com esse OpenID Connect do GitHub. E assim, dentro do meu GitHub Actions, eu consigo assumir uma role da AWS sem ficar criando access key ou secret key. E eu também consigo colocar as permissões certinhas. Deixa eu mostrar para vocês só essa relação de confiança que é bem interessante. Então aqui vocês podem ver um exemplo. Isso eu também falo para vocês entrarem lá na documentação oficial também desse Actions para vocês verem. Mas vocês podem ver aqui que eu estou configurando, né? Eu criei um OpenID Connect para o GitHub, e aí esse Token Actions GitHub Content. E aqui, lá nas condições, né, eu estou falando que esse repositório, Soulzax YouTube, pode assumir essa role, tá legal? E assim eu mato toda aquela necessidade de fazer access key e secret key. Continuando então aqui, o que eu fiz foi, eu faço o setup do Terraform, então eu baixo o binário, deixo ele tudo bonitinho. Também faço o setup da AWS, então nesse caso aqui eu estou assumindo a role, e aí esse Actions aqui ele vai configurar as variáveis de ambiente com access key, secret key e o secret token. Aí eu dou um init, eu dou um Terraform plan, e aqui que está a mágica, né, do infracost. Ele faz um Terraform show, converte isso em JSON, e esse JSON será passado para a API do infracost. Aí aqui também eu estou fazendo o setup do infracost, e eu estou passando a API key, né, que eu preciso fazer isso. E tanto a role quanto o API key eu estou colocando dentro dos secrets do repositório, isso no GitHub, né? E aqui no finalzinho eu estou também dando um infracost breakdown, que é a mesma coisa que eu fiz no terminal, só que ao invés de colocar no stdout, né, para a gente dar uma olhadinha, eu estou jogando em um arquivo, então esse temp infracost JSON. E o final, o último, né, a gente tem aqui o actions do comment, que também foi criada pela infracost, e aqui ele pede o JSON, né, que foi criado a partir de bater na API e voltar, para que ele consiga fazer esse update no nosso PR. Isso daqui vocês vão ter acesso, vocês podem ver, fiquem tranquilos. Mas uma outra coisa também que é interessante falar, que são as permissões, né? Para a gente conseguir fazer esse acesso remoto a uma API externa igual o infracost, a gente precisa desse ID token e contents como write, e para escrever no nosso PR, a gente precisa dar o pull request write também. Vou então finalizando esse vídeo com o Terraform Destroy, porque $70 dói, e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha com seus amigos, deixa seu like e se inscreva. Legal? Vejo vocês na próxima semana. Fiquem bem!